Mulheres estão sendo pedrejadas até a morte. Crianças estão sofrendo com inocentes por guerras santas. E mulheres não estão mostrando seus cabelos, seus corpos por beleza, por causa da religião, que ela deprime as pessoas. Pessoas não podem transferir transfusão de sangue para as pessoas para entre a vida e a morte, por causa da religião que diz que é uma permissão divina, que não é para fazer transição de sangue. É uma bancada evangélica que permite coisas, comportamentos entre pessoas, o que deve ser e o que não deve ser. Homossexuais estão sendo expulsos dentro das suas próprias casas por causa dos seus gostos de ser feliz com o que eles querem, pela sua natureza. Se nós não movemos um terço, uma metade de 60% do nosso cérebro e pensar o que nós estamos depositando, nossa fé, nossas crenças, isso não pode existir, isso não pode acontecer. Pessoas acontecendo isso nesse exato momento, pessoas sofrendo por causa de religião, por causa desse preconceito que a religião traz para as pessoas. Então, pense sobre isso. Oi gente, tudo bom com vocês? Espero de verdade que estejam todos bem. Está começando mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo. E me chamo Crisida, esse aqui é meu canal. No vídeo de hoje eu vim trazer milagres da palavra da ateia. Milagres existem. Realmente existe. A crença em milagres é tanto antiga quanto as religiões. E muitas religiões, muitas pessoas, elas testemunham de ter tido uma supostas milagres, e elas são basicamente dentro dos seus templos religiosos, e muitos até mesmo justificam com esses milagres para a aprovação de justificar suas crenças em um Deus. Mas agora, a quantidade de milagres com essas entidades que supostamente ter dado milagres a essas pessoas, elas têm acreditam que na congregação mesmo, nos cultos onde elas frequentam, esses milagres, essas atitudes que são apenas até mesmo são por causa de alguns motivos. Uns acreditam por causa que esses milagres são apenas atitudes que desafiam por sua fé, ou apenas que desafiam ou por falta dela. E muitos crentes acreditam, né, por causa que desafiam sua fé. E por isso eles acreditam que esses supostos milagres acontecem por causa que são apenas, eles não sabem, não têm conhecimento para isso. E agora eles falam que esses milagres até mesmo enfrentam, desafiam até mesmo as leis da natureza, com a onipotência de algum Deus, de uma divindade suprema, divina, que recompensa a cura. Agora, o que é mais difícil de acreditar é as curas das doenças, do mal, que supostamente desses supostos milagres no sistema religioso. Pois não tem, pode até ter participado de alguma sessão de cultos, mesmo esses milagres acontecem através de cultos, de exceção de cultos, após você ter participado essas supostas presencial nesses lugares, que você tem a presença dessas milagres, supostos milagres. Agora, até mesmo existem aqueles quadros de Maria chorando, ou até mesmo aquele quadro de Jesus aparecendo num lugar inesperado. E até mesmo dando algumas entrevistas, colocando quadros e aquelas placas, né, de marketing para chamar mais fiéis que tem um ungido de Deus, que está cheio de poder de Deus, que faz
amputados, cura amputados, ou até mesmo cura mortos e até ressuscita mortos, né? Isso até mesmo que os cientistas acreditam supostos milagres religiosos. E os cientistas não foram comprovados que esses supostos milagres tenham realmente acontecido, mas só apenas um movimento dos religiosos cristãos que acreditam que esses supostos milagres, eles colocam o fenômeno como de uma entidade por causa que eles não têm para trazer para trazer uma forma racional, né, racional para explicar para o seu povo. Então, logo eles não têm uma explicação para poder justificar que os milagres sejam de uma entidade, de como foi acontecido aquele suposto milagre. Eles, de uma forma racional explicando, eles só apenas colocam aí na conta das divindades que não tem comprovação. E isso, até mesmo o Vaticano também até mesmo já citou milagres em seus cultos, nas suas missas, até pelos santos das divindades, das entidades. Agora, esses milagres não são confiáveis, porque todo mundo acredita, e os supostos crentes religiosos acreditam que existe e que querem continuar afirmando que esses supostos milagres acontecem dentro desses templos religiosos. Mas nós não podemos acreditar 100% nesses supostos milagres que eles tanto pregam. E isso, para acreditar que esses supostos milagres aconteceram, precisa de 3 coisas para algo acontecer. Nisso foi milagres. Não significa que eles falam, os religiosos crentes, quando praticam esses supostos milagres, falam que é milagres, por acontecer algo que foi apenas um milagre, eles falam que foram milagres, mas isso não significa que existiu milagres realmente. E isso é falta de quê? Por falta de conhecimento, segundo o otimismo de atribuir, primeiro, a falta de conhecimento, segundo, o otimismo exagerado, terceiro, o engano fraudulento. Acreditar que esses milagres é algo que não tem, apenas com pessoas que acreditam não têm conhecimento 100%. Pois acreditar que esses supostos milagres tenham realmente acontecido e atribuir esses milagres em um mundo sobrenatural, explicar de uma forma racional é muito mais difícil. Até mesmo na história de toda a humanidade, todas essas décadas da humanidade, da civilização humana, todos nós, todas as culturas, até mesmo eles atribuíam um trovão, um deus, o vento, um deus, a fumaça, um deus, a chuva, um deus, o sol, um deus. E essas pessoas não tinham conhecimento do que estava acontecendo. E hoje nós temos todo esse conhecimento. Nós sabemos o porquê da chuva, o porquê do sol, o porquê que amanhece, o porquê das coisas. Nós, graças à humanidade, à evolução humana, nós sabemos hoje, através da tecnologia, através da sabedoria humana. Agora, você acreditar e afirmar, com a afirmação divina que Deus é todo poderoso, mas quanto que não pode fazer nada quando os seus fiéis estão precisando deles,
né, como livrar das doenças, como livrar de um acidente ou livrar. Você vê que não apenas não tem Deus divindade super poderosa, onipotente. Eles atribuem isso, né? Mas isso tornar, e para isso eles tornam os seus templos religiosos, cultos, igreja, placa de igreja, eles atribuem que, e para se tornar eles, com esses supostos milagres que acontecem dentro do sistema religioso, eles querem atribuir isso que eles são especiais, para tornar eles especiais com a sua crença. A minha crença está correta, minha crença foi só apenas de Deus, foi Deus que escolheu, foi Deus que me deu sabedoria para me criar esse canal aqui, entendeu? Para criar esse nome aqui dessa divindade, para criar essa placa de igreja. E isso para isso vai tornar que só aqui é a verdade, irmão. Aqui é só a verdade, é mais do que a verdade. Obrigado pela verdade. Eu sei que isso é uma mentira, mas obrigado pela verdade. Então, eles querem colocar a verdade, todas as outras igrejas, todas as outros deuses são errados. Só a minha é verdade. Só existe um Deus único e verdadeiro, né? E eles para tornar como a deles, como fosse a mais santa e mais limpa, mais a verdade absoluta, verdade. E se sentir especial com a sua crença é correta. Agora, os deuses existem, se eles existem, eles não são apenas, eles atribuem essas pregações, até mesmo contrata atores para fazer simulações de milagres, até mesmo a pastora Elizabeth, né, que ela fez um suposto milagre ali, apenas de tirando um suposto tumor de uma cantora. Ela foi, eles pegam esses supostos atores, contrata para poder fazer simulações, contar histórias, revelações mentirosas para poder enganar os seus fiéis. E foi revelado até mesmo pelo pastor Adelo os truques que eles usam nesses casos, que são muitos casos, e esses casos não são isolados, apenas isolados, mas esses milagres, até mesmo do Papa João Paulo II, que ele revelou um suposto milagre que recebeu, né? Mas só que esses milagres, eles não foram aprovados pelos médicos. E os médicos que até mesmo na época não tinha esse poder, essa autoridade de investigar profundo sobre essas faltas por esses supostos milagres. E pela falta desse poder que a medicina não tinha a fundo de levar ali o legado, né? Dar o diagnóstico realmente se foi divino ou se foi deles. Eles se aproveitavam disso, a igreja, para poder colocar que foi um suposto milagre divino, sobrenatural. Agora, a igreja católica até mesmo e o mais incrível de tudo disso é que esse Papa, ele se curou. Ele é o mais incrível, é que ele se curou da doença do suposta mulher, dessas mulheres aí, né? Que foi revelado que ele curou essas mulheres, mas que o afligia, que fazia o mal, que até mesmo ele sofria com esse mal, né? Mas ele, do mesmo jeito que ele curou as mulheres, ele curou e ele intercede por esses milagres dentro dos templos religiosos para os seus fiéis. E mesmo com o próprio mal nele, ele se internou várias vezes para tratar até mesmo o fêmur dele e da suposta gripe. Agora, esses homens de Deus, eles intercedem por milagres pelos seus fiéis, mas vivem nos médicos, correndo uma gripezinha vai pro médico, tudo corre pro médico.
e eles ficam incentivando, intercedendo milagres para os seus fiéis e colocando falsos como depressão tem cura e tudo mais. Nós sabemos que depressão não tem cura, mas eles dizem que só em um minutinho você vai conseguir aí ter essa salvação da depressão, tem cura. E nós sabemos que não tem cura, né? Tem tratamento. E esses líderes religiosos, eles até mesmo eles incentivam as pessoas a largarem seus supostos tratamentos médicos para poder ter sua fé. E vai ser um conteúdo para outro vídeo, para vocês poderem assistir. Agora, para resumir, para nós fechar esse conteúdo, fechar esse assunto aqui no vídeo de hoje, quem tem o mínimo do bom senso e do ridículo, do crítico, quem pensa e se questiona, né, vai perceber essas mentiras. Agora, e só para finalizar agora, não estou falando que a medicina é 100% verdade, porque até mesmo a medicina não é apenas 100% ciência exata, mas para dizer, não, mas não foi divindade, não foi divindade, mas também não foi Deus. Isso quer exaltar os homens? Não quer exaltar os homens, mas nem mesmo a ciência é 100% exata. Então não tem como se dizer que foi realmente algo divino, porque até mesmo a ciência hoje em dia, a medicina muitas vezes não tem nem poder de curar essas doenças e não tem essa sabedoria toda, né? Que supostamente uma divindade que criou o planeta todo, o universo, que não tem essa cura dessas doenças, né? Se ele criou tudo, criou o mal, criou as trevas, que é onipotente, onisciente, onipotente, une tudo. Ele sabe tudo, ele criou tudo, as doenças, ele criou tudo, como tem que atacar as doenças, atacar as células, ele sabe de tudo dessas coisas, ele sabe, ele criou tudo exatamente, ele planejou tudo, é tudo o roteiro, tudo dele. Aí pra hoje, ele dá a doença para depois você pedir a cura a ele, é isso mesmo? Mas é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me conte aqui a opinião de vocês nos comentários, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!